Boa noite! Começando mais um Papo de Terça número 95. E o tema de hoje é o desenvolvimento artístico na terapia. Papo de Terça é um programa semanal dedicado a ajudar terapeutas a integrar o olhar da arte nos seus atendimentos, compreendendo os processos da arte que atravessam a sua clínica e seus ateliês terapêuticos. Nossos conteúdos são voltados tanto para estudantes quanto para profissionais das áreas de arte e saúde, com ênfase na arte-terapia. Boa noite! Sou Flávia Argrives, professora de arte para terapia, um trabalho que reúne a arte-terapeuta, a professora e a artista. Tudo bem com vocês? Acho que tem algumas pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. Isso é muito legal. Então, se vocês têm pessoas, que vocês acham que na rede de vocês que se interessam por esse tema, da arte na terapia, quiserem assim compartilhar, convidar os amigos aí, os colegas para participar, seria muito legal, porque assim a gente vai também crescendo aqui, e ampliando o acesso às nossas conversas. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse tema, desenvolvimento artístico na terapia. Isso existe, isso não existe, nunca pensei nisso, já vi isso acontecendo, como é que é para vocês esse tema, Então, queria saber aí nos comentários, qual a área também que vocês atuam, para a gente ir começando aqui um papo, porque afinal de contas, papo de terça é um papo, E papo tem que ter troca, que isso é muito legal. Então, hoje, eu decidi falar sobre o desenvolvimento artístico na terapia. E eu fiquei pensando, sobre esse título. E, na verdade, seria assim, o mais completo, seria esse desafio, o desafio de reconhecer o desenvolvimento artístico na terapia, no processo terapêutico, quando a pessoa está em uma terapia que usa os meios da arte, Ela está fazendo arte ali. Então eu quero saber muito aí a opinião de vocês sobre este tema, E como é que isso ocorre, esse desenvolvimento artístico? O que significa esse desenvolvimento artístico? O que eu, como terapeuta, tenho que prestar atenção, perceber, acolher? Será que esse desenvolvimento artístico é um desenvolvimento técnico, aprender técnicas, fazer um desenho mais bonito, uma pintura mais bem acabada? E aí atravessam esse tema também questões como o que fazer, o terapeuta, o que fazer quando o cliente é um artista? Como é que a gente recebe esse artista na terapia? E o que fazer também quando o cliente se descobre artista no processo terapêutico com arte? Ele começa a criar suas imagens, começa a manipular aqueles materiais e descobre um caminho importante para além da terapia. Então, como é que isso acontece, Se já aconteceu com vocês, Queria saber também se já aconteceu, como é que vocês lidaram com isso, Então, o primeiro ponto aqui seria pensar assim, que uma terapia que convida, o cliente a se expressar artisticamente, a usar os meios expressivos da arte ou os meios artísticos, seja que nome for que se dê para isso, aquela pessoa está sendo convidada a criar as suas imagens. Então, ela vai estar entrando em contato com a arte. Então, abre esse campo de experiência. E quando a gente abre esse campo de experiência, a gente está convidando a sensibilidade, A gente está promovendo aí um desenvolvimento da sensibilidade, ou uma recuperação da sensibilidade, uma percepção, a imaginação, valorizando a imaginação,
dando um espaço para que as imagens internas, as imagens mentais se materializem num desenho, numa pintura, numa colagem, numa escultura, né? O cliente é convidado a criar. Quando ele aceita que é um desafio, né, trabalhar a si mesmo, né, se reconhecer ali, está também criando. Vamos parar aí, né? Ele é convidado para criar, né? Esse é um ponto, e isso é um desafio. Então, esse desenvolvimento artístico, ele se dá pelo fazer, né? Desenhando, pintando, bordando, esculpindo, dançando, cantando, né? Eu me desenvolvo artisticamente praticando a minha arte. E por que eu estou falando a minha arte? Porque a arte é que eu escolho, né? Então, no caso, a linguagem que o cliente escolhe, a linguagem onde ele vai se sentir mais fortalecido para se expressar, né? E esse desenvolvimento artístico, ele tanto se dá por essa prática, por esse exercício, mas também pela apreciação, estar em contato com obras de arte, estar em contato com a arte, né? Então, ir em exposições, ver livros, né? Andar na rua e se dar conta com a arte que está na rua, né? No meio da rua. Então, essa apreciação. E tudo isso é desenvolver a sensibilidade, mudar a nossa atenção, né? A nossa percepção. Então, são essas situações que ocorrem quando convidamos o nosso cliente a iniciar essa jornada, né, de criar, de fazer as suas imagens. Então, ele tanto pode estar no seu desenvolvimento artístico por estar fazendo, mas também por estar em contato. E muitas vezes essas duas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, pode procurar você para uma terapia com arte, uma pessoa que já é da área de arte, ou que gostava de arte e está tentando recuperar aquilo, ou pessoas que nunca tiveram assim um interesse especial pela arte, mas querem tentar uma terapia diferente. Então, às vezes, é justamente na terapia com arte que essa pessoa vai estabelecer esse contato com esse fazer e com esse criar, né? Isso é de muita responsabilidade. Não sei se vocês já pensaram, né, sobre isso. Então, uma coisa que a gente pode perguntar e pode também estar assim, prestando atenção é se ao longo, né, da terapia essa pessoa mudou a relação dela com a arte, de modo geral, na vida, né? Como é que é isso? E queria saber aqui se esse tema, se vocês acham que isso interessa, isso é relevante na terapia, isso não é, né? E o quanto vocês entendem que essa relação com a arte e esse desenvolvimento pode ser transformador na vida de uma pessoa, né? E o quanto as terapias com arte podem estar propiciando esse encontro criativo. Então, eu queria saber aqui de vocês, quero saber a opinião de vocês. Boa noite! O que vocês pensam sobre isso? Quero saber aqui, está todo mundo muito calado. Não vou ficar falando sozinha, esse papo vai ser um papo do eu sozinha. Então, assim, como é que acontece, né? Como é que eu percebo isso na minha experiência? Como é que eu percebo isso nos meus atendimentos, né? Quando eu falo do desenvolvimento artístico na terapia, promovido por esse fazer, né, pela prática, pelo exercício, né, que essa pessoa está fazendo na terapia, é por aí, porque a pessoa vai começar a desenhar, né? Então ela está numa terapia que usa os meios da arte. Ela está lá para elaborar suas experiências, sua dor, seus traumas, se conhecer melhor,
rever seus relacionamentos, enfim, trabalhar as suas questões. Mas ela ali na terapia começa a desenhar. Então ela não tem na experiência dela um conhecimento técnico, por exemplo, do lápis de cor, mas começa a usar lápis de cor na terapia. E aquele trabalho vai crescendo, né? A pessoa se identifica com aquela linguagem, com aquele material e começa toda semana a desenhar. Isso vai tomando um corpo na vida da pessoa. E às vezes ela continua desenhando fora das sessões. O desenho com lápis de cor passa a ser uma prática. E isso é perceptível nas imagens, no resultado, na desenvoltura. Porque tem uma coisa que, se falar também em desenvolvimento artístico, está relacionado com um desenvolvimento técnico nesse sentido. Como a pessoa está fazendo, né, mergulhando no trabalho, né, como é que você aprende a desenhar? Desenhando, desenha, 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 o desenho muda. Há um desenvolvimento aí do seu desenho. O desenho vai se sofisticando, sim. A mistura das cores, a pessoa vai encontrando a sua paleta de cor, vai encontrando um estilo de imagem. E isso não é repetição ou resistência, isso é encontrar ali, naquele processo da terapia com arte, também o seu processo artístico. Ele vai estar colaborando com o processo terapêutico. Então, a gente precisa prestar atenção, né, no caminho da pessoa. Eu percebo isso com muita frequência, como o trabalho mesmo, o trabalho artístico, ele vai crescendo ao longo da terapia. Porque eu sou uma pessoa que abre um campo muito livre para a expressão, para a criação do meu cliente. Ele se sente encorajado. E não é mentira. Porque eu realmente acredito nisso, eu realmente me empolgo com isso. Então, eu estou interessada nas imagens e no processo criativo que está acontecendo ali. E eu acho que isso também fica perceptível para o cliente, ele vai se fortalecendo, se encorajando, se interessando cada vez mais. E existe ali um desenvolvimento artístico também. E a pessoa começa a gostar mais de fazer, gostar do resultado e conseguir dar forma realmente para o que quer expressar, para o que é importante. Então, cada vez menos eu escuto essa coisa de eu não sou artista, eu não sei desenhar, isso aqui é muito infantil, né? Eu atendo adultos, então uma frase muito repetida assim, meu desenho é muito infantil. Eu fico pensando, desenho infantil porque parou de desenhar na infância. E você só desenvolve seu desenho desenhando, só desenvolve sua pintura pintando, né? Como cozinha, né? Fazer uma comida. Se você acertar de primeira, você pode ter dado sorte e tal. Mas quanto mais você cozinha, quanto mais você faz aquele prato, melhor ele vai ficar. É o que se espera, porque é o normal. Esse exercício, esse conhecimento, cada vez, né? Não precisa mais medir, já sabe ali como é que faz. Então a arte tem isso, né? E a pessoa pode ficar muito tempo num determinado processo, numa determinada técnica, um determinado tema da terapia, e depois aquilo muda. Tem uma hora que aquilo perde a energia, deixa de ser interessante, a pessoa vai mudando. Aí começa a procurar outra coisa, experimentar outra coisa. Às vezes um único tema, ele vai passando por várias técnicas, né? E ele vai sendo elaborado.
E às vezes uma técnica pode estar acompanhando um processo durante muito tempo, né? Boa noite, Rosana. Algumas pessoas aqui me deram boa noite para vocês, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Sobre o desenvolvimento artístico na terapia. Isso existe? Isso não existe? Então, uma coisa, por exemplo, que pode emergir, né, vir à tona, é assim: desenvolvimento artístico na terapia equivale a falar de um desenvolvimento técnico, né, em aprender uma técnica, e isso vai fazer da terapia uma aula de artes, e esse não é o objetivo. O que vocês pensam sobre isso? Então a gente tem que descolar essa coisa de uma aula de artes da terapia, e esse desenvolvimento técnico ele se dá por uma experimentação, por uma experiência própria daquela pessoa no processo. Não é uma questão de o terapeuta estar dando uma aula ou ensinar alguma coisa. Muito embora, eventualmente, uma informação técnica pode ser bem-vinda, né? Mas essa descoberta e esse desenvolvimento se dá na busca daquela pessoa, na experiência daquela pessoa, no fazer daquela pessoa e no que tem sentido para ela. Então, mais uma vez, acompanhar esse processo, o processo criativo, ele vai nos ajudar a compreender o processo terapêutico com imagens. Vai nos ajudar a compreender as imagens. Então, é isso. E realmente é interessante quando se vê, né, o cliente se interessando, né, mais até por arte fora, na vida. Né? Começa, vi um filme, fui numa exposição, nossa, achei tão legal, fiz uma viagem e fui no museu e vi uma obra que falei, nossa, eu fiz uma coisa parecida, eu já usei essas cores. Começar essa percepção vai sendo apurada também, porque o contato é estabelecido ali, né? Essa pessoa, se não teve contato antes com arte, passa a ter na terapia. Se já teve, ela revê, começa a ter esse contato de outra forma. Deixa eu ver aqui o nome, Vivarte Oficinas Criativas. Eu trabalho arte terapia com crianças TEA e TDAH. Passo para eles que não tem julgamento, nem certo nem errado, diferente das escolas. Esse é um erro das escolas, né? Na minha opinião. E é exatamente assim, não tem certo e errado, não tem o julgamento, isso é bonito, isso é feio, né? Tem que fazer assim um assado, né? A árvore é desse jeito, não do jeito que você desenhou, a casa é de assim, não é assado, né? Se faz de uma forma abstrata, tá errado, tem que fazer a casa, a árvore e tal, essas coisas assim, né? A arte mesmo nos ensina que não é nada disso, né? E muitas técnicas são desenvolvidas justamente quando o artista se lança nessa experimentação e decide fazer as coisas de outro jeito. Ele desenvolve a própria técnica, então esse é o grande barato também. Esse desenvolvimento técnico é uma técnica que a própria pessoa cria como fazendo, tendo problema, querendo solucionar coisa. Eu quero que isso fique assim, não fique, e vai correr atrás de tentar fazer aquilo que quer. Muito embora a gente saiba também que tem aquela imagem mental e o resultado, isso nunca vai ser a mesma coisa, por mais assim habilidosa, né, que a pessoa seja, nunca será a mesma coisa. Os artistas falam isso. Então, também colocar isso é uma realidade para os artistas. Então, essa frustração também acaba ficando assim,
desconstruída, porque isso não é uma coisa que é da própria arte. O artista imagina uma coisa, mas a obra é o que ele conseguiu fazer. Ele pode também ter tido uma ideia e no meio do caminho foi mudando de ideia e fez outra coisa. Isso acontece na arte, isso acontece na terapia, né? Então, são pontos que eu acho interessantes a gente pensar, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de atender uma pessoa que não se interessava por absolutamente nada. Era uma pessoa que se interessava por arte, mas não conseguia se interessar em nada na arte-terapia. Então, muitas vezes chegava e pensava numa tarefa, vou fazer o que hoje? Né? Então, como é que é isso, né? E qual foi o meu trabalho aí? Entender qual era a relação dela com a arte. Qual era o caminho dela na arte? E quando eu encontrei esse fio da meada, né, quando eu consegui fazer um link com isso, o trabalho começou a andar, a fluir. E tem um trabalho artístico sendo realizado na terapia. E tem a terapia. Porque ao longo desse processo, né, a pessoa foi se dando conta também de todas as questões que estavam aparecendo nas imagens, né? E elaborando isso e conseguindo falar sobre isso. Mas para que se chegasse nessa expressão, eu precisei buscar o caminho dessa pessoa na arte, né? E eu fui até onde ela estava. Poliana Pepeu. Ter um cliente assim é desafiador para a criatividade do arte-terapeuta. Sim, Poliana, e é por isso que o terapeuta que quer trabalhar com a arte, quer trabalhar com a expressão artística, precisa se aproximar da arte, precisa exercitar o seu olhar de artista também. Isso é o que eu chamo do olhar da arte na terapia. É preciso esse exercício para que você consiga perceber. Isso vai ajudar a conduzir o seu trabalho. Então, é desafiador, sim. E eu sempre falo, né? Eu fico procurando as respostas, mas assim, eu encontro respostas na própria arte, né? Não trabalho os meus atendimentos sozinha, né? Eu faço supervisão, né? É importante, né? Que todo mundo que trabalha faça supervisão. Eu faço supervisão, mas não é uma supervisão assim, então você vai fazer essa técnica, esse trabalho com o cliente. A minha supervisão não tem nada a ver com isso, é entender o processo, né? Então, eu penso nessa importância, né, do terapeuta estar também com exercitando, né, o seu processo artístico, né? Então ele está criando, né? Eu tenho uma amiga que falou uma vez assim, que ela desenha, pinta e tal, é psicóloga, arteterapeuta. E aí chegava de lugares assim, nossa, como você desenha? Eu falei assim, sim, eu desenho, sabe por que eu desenho? Porque eu desenho. É um exercício diário. E o desenho vai crescendo, a pintura vai crescendo, aquilo que você escolher para trabalhar, ele vai crescendo, vai se sofisticando, sim. Né? E não é uma coisa imediata. Quando a gente fica pensando nessas coisas imediatas, vou fazer um desenho, e aí vou virar
super desenhista na semana que vem ou no mês que vem, ou vou ficar o tempo todo nessa frustração com o resultado do que eu faço, sabe? Tirar essa autocrítica, tirar o julgamento, entender esse espaço de expressão artística, né, como um espaço livre de expressão, mas fazer aquilo que gosta, usa o material que gosta, e aí você vai estar, né, interessada e trabalhando, e isso vai ajudar muito. É importante fazer esse dever de casa da arte, né? Poliana, você mandou uma solicitação para entrar ao vivo aqui com vídeo ou apertou por engano? Isso acontece muito, então eu sempre pergunto, né? Às vezes eu botei a pessoa para aparecer e era engano. Então isso acontece. Bom, então assim, eu queria saber de vocês, né? Você é por engano. Quando vocês recebem um cliente, vocês perguntam, conversam sobre a relação que essa pessoa tem com a arte, o que ela gosta, né, o que ela gosta de ver, o que ela consome, né, que exposições vê, que livros compra, que filmes, enfim. O que ela faz, se faz alguma coisa, se gosta, se tem alguma tradição na família, né, de fazer alguma coisa. Então, essa é uma questão que eu acho importante nessas primeiras conversas, né, com o nosso cliente. Afinal de contas, se a gente está oferecendo uma terapia com arte, a gente precisa, né, também ter esse conhecimento de qual a relação que essa pessoa tem com a arte, qual é o lugar que a arte ocupa na vida dela. Às vezes é uma coisa que foi super importante e foi abandonada e é preciso resgatar. Às vezes é uma coisa presente, às vezes é a profissão, mas a profissão aprisionou a arte, né? E a arte perdeu a força, a potência e o sentido do início, porque a profissão foi esvaziando, né? A arte dessa pessoa, né? Eu falo assim na profissão quando, quero muito ser artista, aí vai, faz design, vai ser professor, vai fazer uma outra coisa, e aí mergulha nessas outras tarefas e às vezes a arte dela vai deixando de lado, né? Nunca é importante o suficiente para fazer, deixa para depois, é aquele espaço que é invadido por tudo, né? Então preservar esse espaço desse seu momento de fazer arte. Fazer arte, eu digo assim, não é só, eu vou desenhar, vou pintar, pode ser parar, ler uma poesia, escuta uma música, faz um rabisco. É esse momento de sensibilidade, né? De estar com isso depurando, olha para o jardim, olha para uma flor, né? É uma coisa que precisa entrar na rotina, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém escreveu alguma coisa. Vamos lá. Acho que é Vilar. Que às vezes eu não consigo, me desculpe, às vezes eu não consigo ler direito, tá? RT Vilar, eu acho que é isso. Quando se trabalha com grupo, é interessante explicar como se usa o material, falar sobre a técnica e juntos explorar as possibilidades. Sim, eu não sou daquela pessoa que coloca o material e não precisa dar nenhuma explicação. Como é que eu vou te dizer isso? Assim, explicações básicas, né? Pintura, por exemplo, vamos fazer pintura. Então, tem algumas regras, assim, num ateliê, por exemplo. Então, assim, um ateliê coletivo ou um grupo terapêutico, né? Então, vamos fazer pintura com guache. Aí você tem os seus potes de guache, né? Aí a pessoa vai lá e pega um
um pincel sujo de tinta de outra cor, de preto, e bota no amarelo e estraga todo o pote de amarelo. Então, assim, algumas coisas, sabe? Tipo, pega a tinta e coloca na sua bandeja. Tem que lavar o pincel e secar antes de mudar a cor, sabe? Então, coisas assim. Explicações que eu acho importantes, de as pessoas têm que ser responsáveis pelo material que estão usando. Na terapia também. Colocar nesse lugar de responsabilidade, eu acho isso importante. Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que acontece muito, a pessoa quer fazer um cinza. E começa a ficar numa aflição porque não consegue fazer cinza, porque fica gastando um monte de tinta e fica sempre preto ou quase preto. Né? A pessoa quer um cinza claro e acha que botar metade preto, metade branco vai ficar cinza médio. Não, não vai ficar quase preto. Então, às vezes tem coisas, né? Então eu sempre explico assim, olha, você quer fazer um cinza, você sempre pega a cor mais clara, né? E você vai escurecendo. Então você pega o branco e você vai colocando o preto e vai chegando no cinza. E aí você vai descobrindo a tonalidade que você quer desse cinza, né? Que cinza você está querendo. Essa é uma explicação que eu dou sempre quando a pessoa está querendo fazer cinza, por exemplo. Porque, e aí essa angústia, né, de por que fica sempre preto, eu sempre gosto de falar assim, é porque essa cor mais forte, ela acaba dominando essa cor mais clara, mais fraca. Né? Então, o amarelo é uma cor que é a cor mais frágil, né? E você tem o branco e o amarelo. Porque se você sujar assim, o azul, por exemplo, você dá aquela misturada e acaba ele volta a ser azul. Agora o amarelo e o branco já é bem mais difícil. Então, assim, uma mistura, né? Se você quiser fazer uma analogia com a questão da sombra, né? Da sombra tomando conta, né? Podemos pensar em coisas desse tipo, né? Mais simbólicas com relação à cor. Mas essa é uma explicação que eu dou, né? E explicações básicas eu acho importante. Tá? Eu tinha um grupo que trabalhava com pintura e bordado, tinha pessoas que nunca tinham bordado. Então, se ela queria aprender alguma coisa, ela podia fazer um bordado completamente livre, mas às vezes ela assim, eu queria fazer uma coisa assim. Então, isso era ensinado. É assim, tá. E a pessoa vai. A informação não atrapalha. Então, qual o grau de informação que você vai dar, né? Como é que aquele grupo funciona? Então, é uma coisa que o terapeuta vai ter que saber dosar, né? Mas também pode ser bastante interessante ter materiais sem explicação nenhuma, né? E a pessoa se lançar nessa experiência. Pegar isso, ver como é que é isso, isso é mole, isso é duro, isso faz pó, e essa experimentação, né, do desconhecido pode ser um trabalho super interessante também. Então depende do objetivo, de como é esse grupo, né? Muitas vezes no grupo uma pessoa dá apoio para outra, isso também acontece, né? Então vai depender. Mas é muito interessante, assim, mesmo você com uma explicação básica sobre aquele material, você não invalida essa exploração. Explorar possibilidades, né, sempre vai ser importante e vai ser estimulado, né? E até essa questão de se dar uma regra e a transgressão da regra, né? Quando a pessoa faz outra coisa. Isso não é para ser criticado, né? Então, é bem interessante. Às vezes eu vivo situações desse tipo, né? De pessoas fazerem um trabalho em outros espaços, não no meu, e ser apontado como fez errado, não cumpriu a regra, né? Então, como é que isso acontece, né? Como acolher aquela desconstrução, né? Eu sempre, a minha tendência é sempre estar acolhendo e entendendo que a pessoa faz o que precisa dentro do que consegue, do que pode, né? Emocionalmente mesmo, estar lidando, né? Então, a gente não pode estar pressionando,
né, o nosso cliente a fazer alguma coisa. Suzete, boa noite. Gostaria muito de fazer o seu curso. Que bom! Mas assim, agora vai ter que esperar a próxima turma. Mas assim, se você acompanhar aqui, né, o nosso Instagram é sempre divulgado aqui quando abrir inscrições para novas turmas. Vilar, às vezes me deparo com pessoas que nunca usaram pincel e tintas na vida adulta. Então, a gente tem que ter cuidado até com a oferta de material, né? De pincel, por exemplo, né? Então, se a pessoa nunca usou, então pegue pincéis baratos, né? O guache eu coloco em potinho pequeno para justamente não estragar as tintas, né? Eu boto aqueles potinhos bem pequenininho, à medida que vou repondo, né? Então tem um pote grande que é o refil. E acho que tem que ensinar certas coisas sim, sabe? Tem que limpar o pincel, né? A pessoa vai. Tem gente que pega o pincel e coloca o pincel inteiro, toda a parte da madeira dentro da tinta. Então tem umas coisas assim que a gente pode tá orientando, né? E pensando que tudo que a gente vai fazer na terapia vai estar conversando com a questão da pessoa. Né? Então, assim, tinta demais, tinta de menos, tem medo de esse papel tão grande para mim, não me dá um papel menor, aí fica assim, porque eu vou fazer uma porcaria, então me dá um papel menor. Que é diferente da pessoa que, não, eu posso fazer um trabalho pequeno porque eu gosto desse formato. Então, assim, eu não vejo assim muito, posso dar informação, não posso dar informação, o formato maior é melhor do que o formato menor. Depende. Né? A gente tem que conhecer a pessoa. Eu acho que é sempre assim, observar e tentar assim entender qual é o movimento e não estar atravessando de uma maneira violenta, né? Tá ali acompanhando. Então, uma informação técnica pode estar colaborando na expressão daquela pessoa. E quando for esse o caso, eu dou essa informação técnica sim. Boa noite. Terapeuta, sim, acho que é isso. Com um curso livre, posso atender ou só com a pós-graduação? Se o curso livre, você está perguntando sobre arte e terapia, se for um curso livre de formação em arte terapia, sim, o meu curso de arte terapia é um curso livre de formação. Eu fiz a minha formação no Rio de Janeiro com a Lígia Diniz. É um curso que está dentro dos parâmetros, né, estabelecidos pela UBAAT, pela Associação do Rio de Janeiro, então está dentro de uma estrutura, né? Sônia, boa noite, que bom ver você aqui. Saudade de você, Sônia. Sônia tem um trabalho incrível com idosos e tem cursos do uso da arte com grupos de idosos. Muito bom. Ela e a filha, Luciana Machado. Vou voltar aqui. Sônia, verdade, a informação ajuda, né? Sônia, no seu curso de materiais, as suas dicas sigo até hoje e só vieram a agregar. Então, a Sônia, acho que você fez o meu curso de materiais em 2013. Acho que há 10 anos atrás. Nossa, que coisa incrível. Acho que foi isso. Então, é muito bom, né? É muito bom ouvir isso. Foi um dos meus primeiros cursos. Foi um curso que eu comecei em 2009, logo que eu me formei, que era conhecendo os materiais e aprendendo a usá-los. Parte do que eu trago que eu ensinava nesse curso, uma parte disso está no meu curso de arte moderna, né? Na parte de práticas e materiais, né? Que as coisas foram crescendo, né? Se desenvolvendo assim.
mas foi uma delícia. É na época dos cursos presenciais e tal. Eu tô com essa ideia de abrir os presencial de novo, viu, Sônia? Tô aqui no meu ateliê, tô arrumando espaço para fazer coisas. Tô atendendo já presencial, né? Mas os cursos, alguns cursos eu vou fazer aqui também. Viegas, Marília, a fotografia também é um meio expressivo? Sim. Usa-se fotos autorais para o trabalho arte-terapêutico? Sim. Será o quê? Tá difícil ler, tem que botar uma roupa escura. Não sei o que, família ou amigos numa colagem, por exemplo. Acho que tem alguma coisa que você escreveu errado. Então, deixa eu ver aqui se eu... tá. E fotos de família. Então. Terapeuta, sim, obrigada pelas respostas. Então, vamos lá. Voltando aqui para as fotografias. Sim, a fotografia é um meio expressivo. A pessoa pode fazer a sua imagem, pode ser fotografia. Né? Pode também estar trazendo fotografias de família para fazer um trabalho. Você está querendo trabalhar a temática da família, trazer fotos da família, né? Fazer uma cópia, né? Para poder recortar e fazer uma colagem. Pode fazer um trabalho de ter as fotos e fazer desenhos, escrever. A colagem é um recurso que pode estar se fazendo a partir dessas fotos, ou então a foto e uma escrita criativa a partir da foto, coisas assim. Mas sim, as fotos autorais, a foto da pessoa, fotos artísticas da pessoa, sim. Mas também fotos do álbum, né? Do álbum de família, da infância. Né? Se trabalha muito essa questão da foto da infância, né? Com adultos. Vamos lá, Sônia. 10 anos, é isso mesmo, né? Foi lá na casa 2. Está na hora de refazer. Isso, então. Quem sabe a gente recomeça o presencial com você aqui, né? Mas eu tenho curso online também, tá? Fechou as inscrições agora, semana passada. Fui convidada, terapeuta sim, fui convidada para fazer uma palestra no núcleo de terceira idade. Devo aceitar? Sou terapeuta, não atuante. Desculpe a pergunta. Eu não posso responder isso para você, né? Vai da sua experiência, do conhecimento que você tem no assunto que você foi convidada para falar. Né? Às vezes eu costumo aceitar os convites, né? Quando eu recuso é quando o tema, né, do evento não está alinhado com com a minha pesquisa, com o que eu faço. Então quando eu acho que não tem a ver, eu não aceito. Né? Explico, agradeço e tal, e não aceito, mas aí eu não tenho como responder isso para você de jeito nenhum, né? Porque é uma coisa você que sabe, né, o conteúdo da palestra, enfim. Mas parabéns pelo convite, é sempre bom ser convidada, né? Parabéns. Então, bom, acho que agora eu já li tudo. Gente, 20h45, foi muito enorme essa nossa conversa aqui. Eu tinha que falar outras coisas que eu acabei não falando. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? E eu quero, essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no feed, então coloquem lá seus comentários, né? Compartilhem com os amigos, né? Dá aquela curtida, que isso também vai ajudando aqui o Instagram a distribuir os conteúdos, né? E a gente vai crescendo, né? E transformando esse tema, né? Fortalecendo essa ideia do olhar da arte na terapia. E as sextas-feiras, né? Toda sexta-feira tem live aqui também às 9 horas da manhã, que sempre tem uma prática, né? Lembrando que nessa live de sexta-feira sempre tem uma partezinha que é a dica, né? A dica para a terapia, e essa dica é editada, publicada no feed aqui do perfil.
Amanhã é dia de publicação da dica da semana passada e depois essas dicas ficam todas reunidas no destaque aqui do Instagram, que são aquelas bolinhas, né, que ficam lá em cima, então tem um destaque que se chama Dicas, tá bom? Então vou ficando por aqui, muito boa noite para vocês, adorei ter vocês todos aqui, né? Muito bom essas trocas, muito boas essas conversas, tá bem? Então, espero vocês na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ou então no próximo Papo de Terça, sempre terça-feira, às 20 horas. Beijos!